queridos. Coloque a mão no teu coração. Diga: Senhor, todo espírito que não te glorifica, nós proibimos de agir nesse lugar, na minha mente, no meu coração. Tudo aquilo que me dispersa, eu repreendo agora. Que o Senhor acampe os seus anjos com espada de fogo desembanhada para guerrear em nosso favor. Que essa noite de celebração, o Espírito Santo tenha liberdade de agir, de falar, de profetizar, de exortar, de admoestar. Senhor, usa a vida do teu servo para que nada seja dele, mas para que tudo seja do Senhor. Nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito que venha lutar em nossa mente para que nós não entendamos a palavra. Eu profetizo que essa palavra será uma chave para a minha vida, para o meu destino, para o meu futuro, porque deveras haverá um bom futuro. Se Deus diz, eu creio. O que a boca de Deus profetiza, a mão de Deus cumpre. O que a boca de Deus profetiza, a mão de Deus cumpre. O que a boca de Deus profetiza, a mão de Deus cumpre. Diga: eu cumpro a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero apresentar esse culto no teu altar agora. Que a tua palavra, ela seja rema aos nossos corações. Senhor, usa da minha vida como o Senhor quiser. Nós não estamos aqui para ouvir homens. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra. Que eu me cale, que eu diminua, mas que o Senhor cresça de tal forma que nada mais importe, só a tua palavra. Aleluia. Vamos adorar mais um pouco. Enquanto isso, abra a palavra do Senhor em Gênesis 37. Aleluia. E enquanto você aplaude, diga glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Gênesis 37, 18. Não sei se vou conseguir pregar nada hoje não, gente, que o Senhor já está pregando. Amém. Como é que a gente prega num ambiente que o Espírito Santo já está pregando? Como é que a gente ministra num território onde o Espírito já está ministrando? Diz para mim, querido, se é que podes. Abarabaçu. Papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui, aleluia. Oh!
A casa é tua, papai. O Senhor prega o que o Senhor quiser, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Espírito Santo, essa casa é tua, Senhor. Eu sou um mordomo desta casa, Senhor, e Tu é o Senhor de todos. Espírito Santo, é bem verdade que não merecemos nada, mas a Tua graça tem nos alcançado todo dia, Senhor. Não sei se vai dar não, querido. Presença gloriosa que nos faz tão bem. Presença gloriosa que nos faz tão bem. Como não reconhecer esta presença? Show, Yaramaia. Aleluia. Voo foi cancelado. Daqui a pouco a gente decola de novo, amém? Se eu não conseguir, irmão, aí a gente para por aqui mesmo, tá tudo certo, amém? Gênesis 37, versículo 18 diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Só até aqui. Diga comigo: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Só mais uma vez, para gerar fé no seu coração. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Não perca essa palavra. Não perca essa palavra. Deixe essa palavra fluir, como já está fluindo, querido. Nós não somos uma represa, nós somos um rio. E às vezes a gente vai represando tantas coisas. Querido, se você visse a fotografia, a minha fotografia emocional e espiritual de alguns anos atrás, talvez você poderia dizer assim: acaso pode vir alguma coisa boa lá de Teófilo Otoni? Aleluia, glória a Deus ou não? Talvez se você olhasse para uma fotografia da minha vida, talvez você dissesse: não vai levantar nada de bom daí. Mas aí o mais incrível é que o Senhor, Ele não escolheu os melhores, Ele escolheu foram os piores. E talvez eu seja um dos maiores deles que estão aqui nessa noite.
E hoje eu vejo que tudo aquilo era uma realidade necessária para que um dia eu fosse estabelecido em um nível de crescimento, para que toda uma geração pudesse andar e também viver um tempo ruios de crescimento de Deus. Quando nós olhamos Jesus escolhendo os discípulos, Ele não escolheu os melhores da Galileia, porque o Senhor, Ele é um especialista em escolher os que não são, para confundir os que são. Então o meu conselho para a sua vida hoje é: não deixe a fotografia desse momento roubar você da visão de um futuro que Deus já tem ao teu respeito. E a visão de um futuro é uma visão surpreendente. Queridos, uma fotografia só pode mostrar o passado e o presente, mas uma fotografia da sua realidade hoje não pode mostrar para você o que você pode vir a ser. Uma das palavras proféticas deste ministério é potencial humano. O que é isso, apóstolo Júnior? É levantar os que não são para confundir os que são. O que é potencial? Potencial é algo que ainda não existe, mas já está aí dentro de você. E nós fomos escolhidos. Outro dia eu estava vindo no carro e eu tenho visto algumas realidades de uma geração apática, amedrontada, que não sabe para onde vai, que não sabe onde está, que não sabem quem são. E eu falei: Deus, mas essa geração, se nós dependermos dessa geração, nós estamos enrolados. E o Senhor disse: vocês não vão precisar da próxima geração, porque vocês não dependem de uma geração, vocês dependem de mim. Mas vocês precisam acreditar naqueles que ninguém está acreditando agora. Porque você olha uma geração apática, você fala uma coisa, a pessoa está em Nárnia, menos aqui. Eu quero te fazer um apelo: não abra mão de uma visão que Deus tem ao teu respeito, por causa de uma realidade, por causa da fotografia de um momento. Pode ser que hoje você tenha estado debaixo de uma sentença, de uma condição que você não pode sair dela. Coloque a mão no teu coração e diga: eu não vou abrir mão de uma visão que Deus me deu. Amados, Gênesis 37 é um relato histórico de um homem chamado José. E a gente costuma dizer José do Egito, não é do Egito. É José no Egito, porque ele nunca foi do Egito. Ele estava no Egito para que a glória de Deus se manifestasse por meio de um jovem. Quando nós olhamos a fotografia da história de José, percebemos que essa história tinha tudo para dar errado. Como talvez você tenha se olhado no espelho e pensado: eu tinha tudo para dar errado. E eu tinha tudo para não dar certo. José tinha irmãos, e eu acho incrível a história de José no Egito. Tirando Davi, que é praticamente aquele pelo qual Jesus vem de sua árvore genealógica, mas de todas as histórias da Bíblia, José é aquele que mais nos remete a uma realidade sobre Jesus Cristo. Para os irmãos de José, na visão limitada deles, eles
num dado momento aqui, eles intentam matá-lo, intentam escondê-lo, mas de repente eles decidem que não iriam matá-lo, mas que iriam colocá-lo em uma cisterna. E a palavra diz, no verso 28, que os mercadores midianitas, irmão de José, e os irmãos de José o alçaram e tiraram-no da cisterna e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Quem eram os ismaelitas? Eram negociadores que negociavam especiarias e tesouros. Escute, sem perceber, os irmãos de José estão negociando José nas mãos daqueles que negociavam apenas coisas de valores. É como se fosse uma profecia dizendo: olha, José está nas mãos de vocês porque ele tem valor, mas na verdade eles não estavam pensando disso, eles estavam invejando a ele. Para os irmãos, na visão limitada deles, estavam enterrando a José, mas na visão de Deus, Deus estava plantando José. Você está aí não? Existe uma diferença entre ser plantado e ser enterrado. E o que eu vim te dizer é que na visão dos homens estão te enterrando, mas na visão de Deus Ele está te plantando. Você está aí? A diferença é que eles estavam considerando o fim de uma jornada, mas Deus estava considerando um novo começo. Enquanto alguém olha para você e está considerando o teu fim, Deus está considerando um novo começo. Quando eles colocaram José no buraco, eles não imaginavam que na verdade eles estavam sufocando José com a intenção de matá-lo. Mas na intenção dos irmãos de matá-lo, a intenção de Deus, Deus é intencional, querido. Enquanto a intenção dos irmãos era matá-lo, enterrá-lo, a intenção de Deus era plantá-lo. Uou! Quem está aí? O que Deus tinha com José não estava terminando, porque no plano de Deus tudo só estava começando. O que alguém olhou para você e disse: você está terminando, Deus está falando: você só está começando. O que alguém olhou para você e falou: é o teu fim, você está enterrado, Deus está falando para você: eu só estou te plantando. Recebe e leva para casa, irmão. A gente parasse aqui, a gente podia ir embora abençoado, sim ou não? É ou não é, irmão? Então, onde os homens terminam, Deus gera um novo começo. Olha para alguém e fala: onde os homens terminam, Deus está gerando um novo começo. Uau! Você está aí? Deus não está só fazendo e gerando um novo começo, Ele está gerando uma nova história, Ele está gerando uma nova realidade. Porque quando uma semente cai na terra, ali ela começa a cumprir o seu papel. E quando ela é lançada na terra, quando ela está sendo encoberta, compactada em um ambiente de escuridão, e ali ela começa a brotar, e ali ela começa a criar raiz e florescer. Porque Deus é um especialista em trabalhar longe da visão dos homens, para fazer algo extraordinário. E na vida de Paulo, Deus vai mantê-lo longe por 13 anos. Porque aquilo que para o homem é morte, para Deus é só um ambiente propício para Ele preparar a semente que vai germinar e dar muitos frutos. Diga assim: eu sou uma semente e eu vou dar muitos frutos. Você está aí? Eu vim aqui para falar para alguém nesta noite, talvez em casa, talvez aqui nessa casa,
Quando alguém pensa estar te enterrando, quando alguém na verdade está falando é o fim, Deus está falando é um novo começo, é uma nova fase da sua vida. Ah, querido, faça-me o favor, glorifique a Deus por isso. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Diga: eu não estou sendo enterrado, eu estou sendo plantado. E melhor, junto ao ribeiro das águas. E ainda no tempo de sequidão, vou florescer, vou frutificar, e nada vai me impedir, porque eu sou uma semente nas mãos do meu Criador. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? A cena que nós descrevemos entre plantar ou enterrar parece a mesma coisa, mas o que muda? A intenção. Eles jogam José para o buraco, e do buraco para a caravana, imaginando que fechamos o ciclo na vida de José. Nosso problema foi embora, graças a Deus. Menininho petulante, só porque ele tinha aquela roupa mais bonitinha, que nosso papai amava ele, porque sabe qual foi o grande engano dos irmãos de José? Eles pensaram assim: teve um sonho, e no primeiro sonho os feixes dos irmãos se encurvavam diante do feixe de José, e a palavra diz que os irmãos o invejaram, e foram ainda entregar José para o pai Jacó. Falou: ó, seu filho queridinho está tendo sonho, viu? E o sonho dele é a gente se dobrando diante dele. Ele está achando que ele é o quê? Esse filho de papai e de mamãe. Só que aí a história não termina aí, porque aí José tem outro sonho. E nesse outro sonho, as estrelas, o sol e a lua se inclinam em direção a José. Jacó, que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar a você, seu petulantezinho. Você está aí, não? E a palavra diz que ainda mais os irmãos de José o invejavam. Você tem sonhos? Sim ou não? Ah, apóstolo, meu sonho já enterrei. Tem gente aqui que o Senhor me disse, já enterrou sonho, já não acredita mais, porque fala, já passaram tantos janeiros, não tem como Deus fazer algo grande com alguém com tantos janeiros. Quem disse? Deus pega Moisés, Deus pega Abraão, queridos, onde a idade era um decreto contra eles. Mas só que Deus, querido, Ele é Senhor de tudo e de todos, por isso Ele é o Alfa, e Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é derradeiro, Ele faz o que Ele quer, na vida de quem Ele quer, independente de ser jovem, ou de ser adulto, ou de ser velho. Você está aí? Deus é Deus da mocidade, mas Deus também é Deus da mais tenra idade, e também dos mais afortunados de idade. É um afortunado quem passou dos 60. Quem já não precisa levantar a mão? Aleluia. Ser um afortunado, uma afortunada. Porque tem jovem morrendo aí com 35, com 25, com 15. Sim ou não? Onde os homens fecharam os ciclos, Deus ergue os seus escolhidos. Onde os homens fecham ciclos, Deus ergue os seus escolhidos. Eu vou falar de novo. Onde os homens fecham ciclos, Deus levanta e ergue os seus escolhidos. Vou falar mais uma vez, você não entendeu ainda, você não chegou ainda. Onde os homens encerram ciclos, Deus, Ele faz o quê? Aleluia. Oh Jesus, pelo menos um ouviu. Você está aí não? Onde os homens fecham ciclos, Deus ergue os seus escolhidos. Alguém falou para você, é teu fim, não tem mais jeito. Deus está falando para você, eu vou te erguer agora. Quando todo mundo falou, é teu fim, Deus está falando, é teu começo agora. Quando alguém disse, já era, Deus falou assim, está começando agora.
Deus viu José no buraco, e do buraco para a caravana. E enquanto os irmãos estavam dizendo, acabamos com ele, Deus está falando, eu estou plantando ele agora. Talvez o que você esteja chamando hoje de sepultamento, Deus está chamando de semeadura. Você está aí, querido? Se prepara, porque o que Deus planta, ou quem Deus planta, surge algo tão extraordinário e pontual da parte de Deus como você nunca imaginou. Uma semente, para ser sepultada, ela entra no lugar mais escuro. Ela é coberta muitas vezes de detrito, de terra, é coberta de adubos. E alguém ainda pode dizer, está na lama, está profundamente complicado. Mas o que eles chamam de enterro, Deus chama de plantio. O que eles chamam de morte, Deus está chamando de vida. O que eles chamam de fim, Deus está chamando de novo começo. Ah, querido, se o enterro propõe morte, o plantio propõe vida. Pega essa e leva para casa, pelo amor de Deus. Eu declaro que é na hora mais difícil, nos dias mais sombrios, que a vida aparece. Porque o que é gerado no escuro, justamente para que a luz se manifeste em meio às trevas. Alguém pode glorificar o Senhor nessa noite? Em João 12, 24, Jesus estava preparando os seus discípulos para o momento mais escuro. Ele está dizendo, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E esse é o ciclo da semente, amados. Cair e morrer, veja o que está escrito: se o grão não morrer, ele não vai permanecer como está, mas se ele cair, se ele morrer, ele vai gerar muitos frutos. Ele está dizendo que da morte, de um sepultamento, de um lugar escuro, pode brotar vida e algo novo. Aquele que ama a sua vida, perdê-la. Olha que Jesus está falando, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Há uma mudança quando você se torna um inconformado. Querido, se a tua esperança está apenas neste século, nesse mundo, você está perdido. Porque nós estamos vendo um mundo indo cada vez pior. Mas a nossa esperança não está neste mundo, não está neste século, não está nestes homens, não está neste governo, nem nos governos futuros. Nós temos um Pai que nos amou primeiro, que entregou o seu Filho na cruz e morreu no nosso lugar e disse: eu vou para o meu Pai, para o nosso Pai, para que vocês tenham morada. Aleluia. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vai permanecer quando você permanecer como vive. Mas a partir do momento em que você deixa de amar a vida como vive, você está sendo habilitado para viver a vida que Ele tem para a sua vida. Tem muita gente amando muito esse século, tem muita gente amando demais esta vida. Eu não estou dizendo que você não deva amar a sua própria vida, mas eu estou dizendo que você precisa cuidar dessa vida, mas olhar e perceber que você não é desse mundo, que você não é deste século, e que um dia você vai voltar para a casa de papai. Estamos em uma geração que está fazendo de tudo para você amar o que tem. E Jesus está dizendo ao contrário: deixa de amar o que você tem, para que você possa experimentar a vida que eu tenho para você. Deixa de amar as suas coisas para amar o que eu tenho reservado para você.
Você está aí? Esse é um tempo de você viver acima dos seus planos. E para viver acima dos seus planos, você precisa de uma nova mentalidade. Eu acho incrível porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus não tinha um lugar para repousar a sua cabeça. Mas embora ele na terra não tivesse um lugar para repousar a sua cabeça, ele continuava sendo o Rei da glória. Deixa morrer o que é seu para brotar naquilo que é de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse: não vivo eu. Olha o nível de entrega. Paulo abandonou a sua própria vida. Ele dizia: a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Quando Deus está falando conosco, significa que se alguma coisa está caindo, se alguma coisa está morrendo, pare um pouco e pensa: será que Deus não está deixando morrer um estilo de vida para que você possa viver um outro? Deus está dizendo: deixa de ver o seu estilo de vida e viva na plataforma do meu estilo. Só que no estilo dele, perder é ganhar, ser humilhado é ser exaltado. O que chora é o que está feliz, porque o reino de Deus é totalmente diferente do reino dos homens. Será que Deus não está sepultando algo que é limitado, que é terreno, que é humano, que é passageiro, para fazer nascer algo extraordinário, eterno e sobrenatural na tua vida hoje? Noite de Santa Ceia. Será que você está entendendo o que Deus está trazendo para essa casa nessa noite? Existem pessoas que já deveriam ter nascido do Espírito há muito tempo, que já deveriam estar regeneradas há muito tempo, mas Deus deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário, para dar a mim e a você condições de salvação, condições de regeneração, de uma nova vida, condições de uma nova história. E ao enviar o Espírito Santo, nos deu meios e possibilidade de nós nascermos de novo no Espírito. O desafio dessa noite é: se a carne gerou quem você foi até aqui, o Espírito gera em você uma nova natureza em Cristo Jesus. Deus quer gerar um novo homem, uma nova pessoa, um novo filho, com uma nova natureza, aleluia. E aí Jesus usa duas palavras extremamente fortes. Ele diz: você ama como está vivendo, mas deveria odiar. É claro que está falando de uma figura de linguagem, porque ele não está dizendo ou te incitando a ter ódio pela vida. O que ele está dizendo é: não se conforme com a vida que você está vivendo agora. Ah, mas a vida que eu vivo agora, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa. Ele está falando: existe algo muito melhor do que tudo isso. Mas eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom salário. Mas ele está falando: eu tenho algo muito maior do que isso. Mas eu tenho uma família lá em casa, uma esposa, filhos. Deus está falando: eu tenho algo muito maior do que isso. Ah, mas eu congrego numa boa igreja. Ah, mas Deus tem algo muito maior que isso. A sua casa lá na eternidade é muito melhor que tudo que o homem pode construir. Deixa a semente cair, deixa ela morrer, porque alguém vai olhar para você e dizer que você foi enterrado, que você já era. Mas serão como os irmãos de José, pensam que enterraram, quando na verdade você está sendo plantado. Querido, o meu conselho para as pessoas é:
Para de ficar pulando de lugar em lugar. Ah não, me confrontou, vou para outra. Ah não, não gostei, vou para outra. Ah não, esse pastor é muito careca, vou para outra. Não, esse pastor é muito cabeludo, vou para outra. Querido, entenda, você é uma semente. Você tem que ser plantado num lugar, para que você possa gerar raízes profundas, alcançar os lençóis de águas, a fonte de águas. E aí você vai crescer para baixo, vai se fortalecer. Quando você está crescendo como uma semente, ninguém está vendo. Só que você está buscando as águas. Ei, você não é pipoca para ficar pulando para lá e para cá. Você é uma semente na mão de Deus. Não gosto dessa igreja, não gosto desse carequinha. Vai buscar um lugar para você, mas que você seja uma semente plantada num lugar e criar raízes, frutos e frutificar. Ah, mas não está bom aqui, querido. Então encontre um lugar bom e fique lá, pelo amor de Deus, porque aqui a gente não tem nada de bom, só a palavra. Porque tudo de bom que você vir em mim é Cristo, tudo que você vir de mal sou eu mesmo. Aleluia. Tudo que alguém olha para você de melhor é o que está em Cristo. O que é ruim é você mesmo. Você está aí, não? Que os homens pensem que os seus planos, que os seus sonhos, que a sua vida acabou. Que os homens pensem que morreu a promessa, que morreu a fé. Ah, querido, mas a semente logo brota. Oricarabaxoia. Eu já estou vendo umas sementezinhas brotando aí, ó. A história diz que um dia houve o encontro dos irmãos de José com José. E esse encontro foi muito poderoso, porque para os irmãos de José ele estava morto e enterrado. Mas um dia Deus vai marcar o encontro entre os coveiros e a semente. Porque os irmãos de José foram coveiros, só que eles não sabiam que José não era um objeto morto. José era uma semente na mão de Deus. E quando eles enterraram José e disseram está morto, Deus disse está mais vivo do que nunca. Quando eles pensam que está morto, eu estou dizendo é semente. Quando alguém falou para você já era, Deus falou assim, é semente, vai produzir. Pega essa e leva para casa, pelo amor de Deus. Então a história diz que houve um encontro. E os irmãos de José ficaram impactados, porque eles pensaram que José estava morto. Mas José estava diante deles, honrado e numa posição de destaque, que nem mesmo Jacó poderia alçá-lo. Sabe por que os irmãos de José tiraram ele da casa do pai? Porque eles pensaram, ah, ele está de olho na cadeira de Jacó, vamos tirar ele e lançá-lo para longe da cadeira de papai. Só que quando eles lançaram José para longe da cadeira de Jacó, sabe o que aconteceu? Eles na verdade estavam contribuindo para que José se assentasse não na cadeira de Jacó, mas na cadeira do governador. Enquanto alguém está achando que você está almejando as coisas de baixo, Deus já está projetando coisas do alto para você. Quem está aí? Quem está aí? Fala, tem algum crente cheio do Espírito Santo aí? Ele está numa posição de destaque, que nem seu pai Jacó, com todo amor, poderia alçá-lo. O que José vai dizer a eles é: vocês pensaram que tinham me enterrado, mas na verdade estavam me plantando no território onde Deus iria me levantar. Declare comigo, levante sua mão direita com toda a fé do teu coração e diga assim: onde me enterraram, eu vou brotar. Eu não sou um defunto, eu sou uma semente. Eu vou germinar, eu vou encontrar a fonte de água, e eu vou produzir muito fruto, porque eu sou uma semente nas mãos do meu Criador. Aleluia, aplauda bem forte a esse Deus.
José está dizendo para os seus irmãos inicialmente ficaram com medo. Rapaz, ele é o governador agora. E agora, Rubem, o que vai ser de nós? José está dizendo: vocês me intentaram mal, mas Deus me provocou bem. Aleluia. Vocês me enviaram para a morte, mas Deus me guiou para a vida. Vocês acharam que era o meu fim, mas Deus estava estabelecendo o cumprimento de uma promessa que Ele me fez em sonho. Eu sei que você tem sonho, e esses sonhos se cumprirão, porque estes sonhos também serão como sementes em tuas mãos. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Coloca dentro de você agora. Você está aí? O que os homens estão chamando de sepultamento, Deus está chamando de plantio. O que os homens estão falando que é fim, Deus está falando de novo começo. Quem manda aqui sou eu, quem opera aqui sou eu, quem escolhe aqui sou eu. O homem pode plantar você, pode enterrar você, pode fazer o que for, mas eu estou dizendo, você é semente. E na minha mão você vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Você está aí? Alguém pode profetizar dizendo: esta é a palavra do Senhor para a minha vida. Mais uma vez, para o diabo ouvir. Esta, mais forte. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida. Uau! Recebe! Uau! Diga comigo: no reino de Deus, quem desce é quem sobe. No reino de Deus, descida é a chave para eu entrar nas portas da honra. Jesus um dia vai contar uma história e vai dizer: quem me serve precisa seguir-me. Qual foi o caminho de Jesus? Filipenses 2, do verso 5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou e assumiu forma de homem. Como homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à morte, e morte de cruz. Qual foi o caminho de Jesus? Desceu dos céus para a terra em forma de homem. Depois desceu ainda mais fundo, depois de sua morte, nas profundezas do inferno, e pregou a todos aqueles que haviam morrido antes de sua vinda. Nem os que estavam aprisionados no Hades ficaram sem ouvir uma palavra de boas novas. Você está aí? E quando a multidão chora porque Jesus morreu, os céus se alegram dizendo: Ele vive. Está todo mundo chorando, está todo mundo desesperado. Maria, João, Pedro, Tiago. Mas o céu está alegre dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Pelos séculos dos séculos Ele vive, Ele vive. Enquanto aqui na terra está dizendo: Ele morreu, não tem mais jeito, foi sepultado. Alguém lá no céu está dizendo: Ele vive. Pelos séculos dos séculos Ele vive, Ele vive, Ele vive. Eternamente Ele vive, Ele vive, Ele vive. Uau! Enquanto todos na terra se entristecem por sua morte na cruz, os anciãos, os anjos, o Pai estão em festa porque Ele triunfou. E enquanto os discípulos ainda estão enlutados, Ele está ressurreto e aparece com um corpo glorificado, caminhando com eles no caminho de Emaús.
Vocês estão tristes por causa de quê? Não, você não sabe da história do Jesus Cristo, profeta. Mataram-no, crucificaram-no, ele foi sepultado, a nossa esperança foi com ele. E aí aquele homem que eles não sabiam que era o próprio Jesus diz: mas não convinha, como diz as escrituras, que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse? Jesus vai fazendo de conta que vai seguindo de largo, é escuro, é noite. Eles falam que o caminho é perigoso. Vem comer um pão conosco. E quando eles dão pão para Jesus, ele ergue o pão para o céu e dá graças ao Pai. O coração deles se alegram e ele desaparece. Era ele. Acaso quando ele falava, o nosso coração não ardia? Cara, você não sabe como essa palavra está ardendo dentro de mim. Oh, aleluia. A história de José no Egito é uma figura da história de Jesus na terra. Desceu para subir, foi humilhado para ser exaltado, foi vendido para comprar os seus irmãos de volta. Oh, a figura de Jacó contempla estágios na vida de José. Ele convive com a realidade de uma perda, mas um dia ele vai contemplar o seu filho com vestes reais. Jacó, depois daquela, entre aspas, fatalidade, José desaparece da história, dos olhos de Jacó. Jacó, no seu coração, ele pensa que seu filho está morto. Afinal, os seus outros filhos trazem as vestimentas de José banhadas de sangue de um animal do campo, mas Jacó não sabe disso. Jacó está enlutado porque o seu filho morreu. O que Jacó jamais imaginava é que um dia ele iria se encontrar com José de novo, não com as vestes que ele tinha dado para ele, mas com vestes reais. Da mesma forma, o pai um dia entregou o seu filho conscientemente. E aquele Jesus que foi crucificado entrou na glória e recebeu um nome sobre todo nome. Você está aí, não? A figura de Jacó contempla esses estágios. Assim também Jesus foi negociado, traído pelos irmãos por 20 moedas de prata, assim como José. Vê como as figuras se completam. Jesus também foi traído pelos irmãos, vendido, vilipendiado, desonrado, injustiçado, preso, mas ele subiu a uma posição ainda mais elevada. Enquanto os irmãos de José achavam que ele estava acabado, ele ressurge como governador. E Jesus, quando os próprios discípulos haviam perdido a esperança, ele surge ressuscitado de dentro de uma tumba gelada, fria, no jardim do sepulcro. A carta de Paulo aos Coríntios diz que Jesus desceu e desceu. O verso 11 diz que pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. No reino, a descida é a que provoca a subida. É a morte que gera a vida. Seja profeta na vida de alguém hoje e diga: você não foi enterrado, você foi plantado. Olhe para alguém novamente, uma pessoa diferente, diga para ela assim: você não foi enterrado, você foi plantado. Aleluia! Nas mãos dos homens você é uma mercadoria descartável, mas nas mãos de Deus você é uma semente valorosa, e você terá e haverá bons frutos através da tua vida, do teu chamado, do teu ministério. Alguns poucos irmãos aqui sabem, nós já vivemos situações dentro desta casa, situações tão críticas que não daria nem tempo de contar para você. Houve um tempo que a igreja quase fechou, todo mundo foi embora, quase todo mundo ficou. De 50 pessoas ficaram em torno de 7. E aí uma endemoniada passava na frente da igreja, dando risada de nós, falava: vai fechar.
Passava de novo no outro culto, vai fechar. Passava o carro devagarinho, vai fechar. Demônia. Eu e a bispa vivemos situações dessa igreja. E alguns diziam, é só questão de dias, vai fechar. É só uma questão de dias, eles vão desistir. É só uma questão de dias, já era. Eles não têm povo, eles não têm dízimo, eles não têm nada, eles não têm nome, eles chegaram ontem, eles não têm nenhum nome nessa cidade. Vamos difamá-los, vamos mentir a respeito deles, vamos dizer tudo, vamos vilipendiá-los, vamos colocar o nome deles na lama e vamos ver esta igreja fechada. Eu e bispa ficamos a noite toda chorando, Senhor, o que a gente faz? A gente não tem dízimo, a gente não tem entrada, a gente não tem como pagar as contas da igreja. E aí Deus falou comigo, filho, eu te dei um salário, e a partir de hoje você vai viver com 10% do teu salário, você vai investir 90% do teu salário na minha casa, e nenhuma conta, nenhuma dívida vai ficar nessa casa, porque eu te dei um bom salário. Por um ano inteiro, eu e a bispa vivemos com 10% do nosso salário, 90% era tudo da igreja. E aí um endemoniado foi lá e falou assim, ó, sabe por que eles não fecharam? Porque esse pastor é traficante. Colocaram o nosso nome na lama, colocaram o nosso nome no mais profundo. Eu fui numa reunião de pastores, e eu já estava muito triste com a situação da igreja, e uma pastora se levantou e disse, pastor, eu sei o que aconteceu lá na sua igreja, e eu sei o que o senhor fez com aquela família, o senhor vai pagar por isso. Eu baixei a minha cabeça, e eu não tive mais bom ânimo. Eu só fui naquela reunião porque eu precisava de uma palavra, e eu ouvi uma palavra que veio para me enterrar. Eu fiquei calado e disse, amém, pastora, Deus sabe todas as coisas. O outro mês tem reunião de novo, eu pensei, não, eu não vou ser humilhado naquela igreja, naquele lugar, não vou. E o Senhor fala, você vai, porque o justo não se justifica. Vai porque eu já fui na tua frente, vai porque eu já te justifiquei, vai porque o teu nome vai ser levantado. Eu estou lá na reunião e aquela pastora falou, pastor, vou te pedir perdão, aquela família foi lá para a minha igreja e quase acabou com a minha igreja em apenas um mês. Eu falei, se a senhora tivesse me perguntado, eu tinha falado, mas como a senhora me julgou, então eu fiquei calado e deixei Deus me justificar. E a partir daquele nome, naquele dia, querido, todo mundo fala dessa igreja, fala assim, olha, a gente pensou que o diabo tinha enterrado, mas aí essa igreja é uma semente, e aí ela produziu mais ainda. Você está aí, não? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! O que aconteceu, apóstolo? Saímos mais fortalecidos. Porque aqueles que achavam estar sepultando, na verdade estavam nos plantando. Aqueles que achavam que iriam fazer a gente desistir, viram que nós saímos mais fortes ainda. Porque a provação, a perseguição viram adubo. Olha para alguém e fala, toda perseguição, toda luta, toda guerra, toda perseguição vira adubo. E você sabe o que acontece com a adubo e a semente? Ela cresce mais ainda, ela produz mais ainda, ela tem raízes muito mais profundas. Tudo que aconteceu com você de ruim, Deus vai transformar em adubo. Recebe, toma, leva para casa essa, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Fale para alguém no dia, fala para alguém com fé, no dia que você deixar a prova
virar adubo, ninguém vai poder te deter. Ninguém vai poder deter os seus níveis de crescimento. Porque aqueles que pensaram estar te enterrando, Deus está falando: eu estou plantando você. Você está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. No capítulo 50 de Gênesis, no verso 20, José vai dizer algo que só um homem que não se ofende e que entende os propósitos de Deus plenamente. Ele vai dizer: vós, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Os irmãos de José, com medo, depois que Jacó morre, eles correm e fazem uma reunião com José, dizendo: José, e agora você vai matar a gente? O senhor vai prender a gente, porque a gente te fez mal lá no passado. Lá em Gênesis 37, a gente fez uma burrada incrível, e agora? Aí José responde o quê? Vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas o que Deus fez foi me mandar na frente para preservar vocês com vida. Você está aí? Vocês me enterraram, mas Deus me plantou. Vocês me negociaram, mas Deus pagou um preço por causa dos meus valores. Vocês me fizeram escravo aos ismaelitas, mas Deus me fez príncipe sobre vós. Vocês tiraram minha túnica e Deus usou o faraó para me dar vestes reais. Vocês me jogaram para baixo, mas Deus me projetou para cima. Ei, não negocie seus valores. Ainda que os acontecimentos de sua realidade profetizem a incerteza do amanhã, você foi plantado junto ao ribeiro das águas. Hoje teve até batismo na igreja. Teve gente que foi plantado nas águas. Você está aí, não? Que batismo é assim: alguém pensa que alguém está morrendo, mas na verdade está nascendo. Está nascendo de novo, aleluia. Então, se você se mantiver firme nos dias incertos, Deus te estabelecerá. João 12, 27, Jesus vai dizer: agora o meu coração está perturbado. Que direi? Pai, salva-me nesta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Olha Jesus falando. O que a alma diz em dias difíceis: me tira dessa. Por que eu vim parar nesse buraco escuro, cheio de terra, de adubo por cima? Por que eu estou assim? Pai, me tira dessa. Não é assim que a gente faz quando a gente não entende o que está acontecendo? Mas olha o que Jesus disse: meu coração está perturbado. E o que eu vou dizer essa hora? Pai, me salva? Não. Pai, me salva? Não, não, Pai, não me salva, não. Eu não vou pedir para Ele me tirar dessa, muito pelo contrário. Ele vai dizer: eu vim exatamente para isso. Eu vou dizer: Pai, me tira dessa? Não, eu vim exatamente para isso. Olha a consciência espiritual de Jesus. A alma tem uma realidade para você sair. A alma tem uma negativa para você desistir. A alma tem uma desculpa para você correr. Mas o Espírito tem uma palavra para você permanecer. A agonia do momento não me roubará a experiência do propósito. Eu vou dizer de novo: a agonia do momento não me roubará a experiência do propósito. Por um momento vão dizer que você foi enterrado, mas logo vão saber que na verdade você foi plantado. Você está aí? Sabe aquele momento mais escuro da vida? E você fala: já era, está tudo escuro e não tem jeito. Aí Deus fala: agora é que eu faço. Agora é que eu começo. Agora é que eu estabeleço. Agora é comigo. Cara,
Quando Deus fala, agora é comigo, rapaz, até o diabo fica endemoniado. Você está aí, não? João 12, 28. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A alma está em agonia de ser enterrado, mas o Espírito diz: Pai, glorifica o teu nome. Na história de José, ele tinha tudo para dar errado, sim ou não? Ele tinha tudo para ter vivido angustiado, ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para deixar de servir a Deus com fidelidade. Gente, até ele chegar na posição de governador foi luta, foi perseguição, foi prisão, foi humilhação, foi calúnia, foi difamação. Mas ele não desistiu, porque ele sabia que ele era uma semente na mão de Deus. Aleluia. E enquanto José se mantém com fidelidade, com integridade, Deus estava lá do céu dizendo: José, você não está enterrado, você está sendo plantado. Querido, é tempo de mudar a visão dos acontecimentos. Que acontecimentos? Dos acontecimentos ruins. De onde? Da sua própria vida. Querido, é tempo de nós nos mantermos com os olhos naquele que deu a visão a você, que te deu um plano, que te deu um propósito, que falou ao teu respeito. Fique com o que Deus disse, porque o que Deus fala, a mão de Deus cumpre. O que Deus fala, a mão de Deus cumpre. Deus falou ao teu respeito, a mão de Deus cumpre. Aleluia. Mantenha teus olhos naquele que te escolheu no ventre da tua mãe. Sabe por que José foi negociado pelos ismaelitas? Porque os ismaelitas estavam acostumados a negociar tesouros e especiarias. Diga: eu sou um tesouro, eu sou uma especiaria na mão do meu pai. Uou! Enquanto alguém está negociando sua vida, porque quer você fora do caminho, Deus está dizendo: se você não tivesse valor, o diabo não estaria tão interessado na tua vida. Você já parou para pensar nisso? Se você não tivesse nenhum valor, o diabo não estava tão interessado na tua vida. Se a tua família não fosse tão preciosa, o diabo não estaria lutando tanto contra. Se o teu casamento não fosse tão precioso, o diabo não estaria lutando tanto contra. Se os teus filhos não fossem tão preciosos, o diabo não estaria lutando tanto contra. Se o teu chamado não fosse tão importante e especial e valoroso, o diabo não estaria lutando tanto contra. Quem está aí? Quem está aí? Jesus vai falar aos discípulos: vocês vão me ver sendo enterrado, mas fiquem tranquilos, porque eu vou estar sendo plantado. Você está aí? Você está aí? Eu estarei sendo plantado. E na hora da agonia, sabe o que Jesus disse? Pai, glorifica o teu nome. Ele está em agonia de morte, está dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Tem alguém aqui que já se sentiu enterrado, como se o que fizeram com você fosse para a morte, mas Deus está falando: te enterraram, mas eu estava te plantando. Aquele que te trouxe aqui nesta noite está dizendo: eu jamais deixaria alguém te enterrar, porque eu estou te plantando. Nisso tudo, na peleja, na luta, no desprezo, no abandono, na prova, você está sendo plantado. Você está aí?
Deus contemplou sua luta, suas lágrimas, e Deus está dizendo: eu te plantei, você vai dar fruto, você vai sair daqui entendendo que você é uma semente preciosa nas minhas mãos. O que todo mundo chamou de enterro, Deus chamou de plantio. Aleluia. O que todo mundo chamou de enterro, Deus está chamando de algo novo para a sua vida. Jesus vai te pegar nessa noite. Nós começamos esse culto debaixo de experiências profundas, desde a abertura do culto, desde a palavra de oferta. Eu não sei o que tem feito você entender que você foi enterrado. José é uma figura de Cristo, e quando parecia que tudo estava terminado, ele ressurge gloriosamente. Quando todo mundo acha que Jesus está morto, ele ressurge gloriosamente. Enquanto todo mundo acha que é o teu fim, querido, você vai ressurgir gloriosamente. Enquanto alguém está se alegrando com a tua lágrima, Deus está falando: eu sou um especialista em transformar lágrimas em alegria. Enquanto alguém está se alegrando com a sua humilhação, Deus está falando: eu pego os humilhados e eu os exalto. Eu pego o humilde e o exalto. Enquanto todo mundo está aplaudindo as tuas quedas, Deus está falando assim: olha, a partir de hoje nunca mais. Teu tempo de queda terminou, porque eu vou plantar você. Jesus vai te envolver numa experiência sobrenatural, e o poder dele vai se manifestar na tua vida hoje. Você em casa também vai sentir a presença do Senhor manifestando em sua vida. Você não foi enterrado, você foi plantado. O que chamaram de fim, Deus está chamando de novos começos. O que chamaram de morte, Deus está chamando de vida. O que chamaram de sepultamento, Deus está chamando de canteiro. Porque Deus está gerando algo novo, muito novo. A morte de Jesus ressignificou a vida e te colocou alinhado ao plano perfeito de Deus, que foi salvar você. Hoje nós vamos festejar a ressurreição e o triunfo do Senhor na cruz. Hoje vamos nos alegrar porque aquele que todo mundo disse acabou, o céu disse só começou. Só que tem algo incrível, porque quando se fala de trigo, do trigo que é semeado na terra, no dia em que você decidiu morrer para si mesmo e viver para Cristo, você foi plantado. Um dia um amigo meu da aviação encontrou eu e a bispa no semáforo, vendendo jornal para pagar as contas da igreja. Ele me conhecia de muito tempo e disse: que vergonha para você, hein? Olha onde você já esteve e olha onde você está. Eu disse: se você vai poder ajudar, você ajuda. Se você não vai ajudar, então você pode ir embora. Porque eu não estou aqui por causa de uma condição humana, eu estou aqui porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Porque não era uma questão de vender o jornal no semáforo para pagar a conta da igreja. Porque às vezes você olha para a gente e fala: é fácil. Às vezes você olha para a nossa vida, a gente pregando aqui, é fácil. Nós temos uma jornada. Muitas vezes alguém tentou enterrar a gente. Quantas vezes eu e a bispa vivemos coisas terríveis. Engole o choro e continua na guerra.
Deus nos mandou na frente para preservar você com vida. Aleluia. E se você me perguntasse, apóstolo, o senhor faria tudo de novo? Tudo de novo. Eu e a bispa não trabalhamos para que o nosso nome seja levantado. Você nunca vai ver uma foto minha na placa da igreja, nem da bispa. Sabe por quê? Porque nós não estamos trabalhando para levantar o nosso nome. Nós estamos aqui para trabalhar o reino de Deus. Nós estamos aqui para exaltar o Rei da Glória. Nós estamos aqui para apresentar aquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. O seu nome está acima do meu nome e de todos os homens da terra. O Senhor está fazendo hoje uma convocação para você trabalhar para Ele. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Essa noite é uma noite para ressignificar a tua vida. Deus está alinhando o plano perfeito dele na tua vida. Hoje vamos comemorar ao que vive para sempre, está assentado à destra do Pai. Se ele triunfou, você também pode. Se ele venceu, você também pode. Se ele encontrou com o Pai, você também pode. Se ele ressuscitou, você também pode. Se Deus sabe o futuro, então por que a gente não confia nele? Porque nós estamos acostumados a viver no modo natural. Deus está falando: eu estou tirando vocês do modo natural e colocando vocês no modo sobrenatural. Eu estou tirando vocês de uma consciência racional e estou colocando vocês numa consciência do sobrenatural. Eu estou tirando uma visão humana e dando a vocês uma visão do extraordinário. Eu estou tirando um povo do ordinário e colocando um povo no extraordinário. A Bíblia diz que você está no mundo, mas você não é desse mundo. E hoje o Senhor vai despertar em você uma compreensão do sobrenatural. Porque quando você joga um sonhador na prisão, você vai ter que ver um prisioneiro virando governador. Quando você olha e joga um escolhido no pasto, você vai ter que ver Deus trabalhando, fazendo dele um rei. Quando você joga um profeta num vale de ossos secos, você vai ter que ver um exército inteiro de pé. Aleluia! Diga: onde eu for plantado, eu vou liberar a unção que eu carrego. Queridos, algo novo está sendo gerado na tua vida hoje. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque Deus disse. E o que Deus fala, a mão de Deus cumpre. Se Deus disse, ninguém revoga. Se Deus disse, ninguém pede. Se Deus disse, ninguém paralisa. Se Deus disse, decretos e sentenças viram planos e propósitos. Se Deus disse, escravo vira governador, copeiro vira governador, pastor de ovelha vira rei, e você vira filho eleito, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um. E onde tentaram te enterrar, alguém vai ver uma semente germinando, frutificando para a glória de Deus. Olhe para alguém e diga assim para essa pessoa: fique apenas com o que Deus fala, porque o que Deus fala, a mão de Deus cumpre. O que a boca de Deus fala, a mão de Deus. O que a boca de Deus fala, o que a boca de Deus fala, o que a boca de Deus fala. Então se prepara,
porque Deus está levantando uma geração como José. Uma geração que não se vende, uma geração que não murmura, uma geração que é firme, uma geração que, independente de não estar vendo o resultado daquilo que Deus prometeu, ele se mantém com o seu coração aliado e fiel. Você está aí? Se coloque de pé. Onde está o louvor dessa casa? Shekanaramassoi. Chega de viver do modo natural. Chega de viver mesmice. Os irmãos de José disseram: vendamos-los para os ismaelitas. Mas o Senhor foi na frente. Querido, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas é uma boca profética do alto sobre a sua casa agora, sobre a sua vida agora.